Pessoal, nós estamos aqui começando mais uma vez o podcast A Mesa Cura. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Eu estou recebendo aqui a nossa irmã, nossa querida irmã Edneia Nakano, né? É um prazer, Edneia, estar recebendo você aqui para mais esse podcast A Mesa Cura. E eu sei que através da sua vida o Senhor tem muito para nos falar, nos ensinar, nos fortalecer. Então eu quero que você se apresente e que você fique na liberdade do Espírito Santo para contar a sua caminhada com Deus. Esteja à disposição do Espírito Santo, Senhor. Tá. Meu nome é Edneia Nakano Pinto, né? Eu tenho tanta coisa para falar. Pode falar, pode ficar na liberdade. Assim, eu acho que o meu começo na caminhada com Cristo foi parecido com, acho que quase todo mundo, né? Eu tive um momento na minha vida que, assim, meu irmão tinha ido para a igreja e eu, na verdade, eu zombava. Sim. No começo eu zombava, ele ia para a igreja e ele voltava da igreja, eu tirava sarro, né, dele, a minha tia também, assim, aí, só que eu comecei a ver algumas coisas, assim, na minha tia, no meu irmão, que mudou, e eu comecei a ficar curiosa, né, e meu irmão veio pro Japão com meu pai, e ficou minha tia, que continuou indo na igreja, e assim, ela começou a receber algumas pessoas da igreja em casa, né, que na época minha batiã, ela teve derrame e eu fiquei cuidando da minha batiã. E nessa época, aí os irmãos da igreja vinham em casa, né? E eu subia, que era uma casa de 2 andares, eu subia e ficava em cima, sentada na escada, escutando eles conversar. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito, muito de louvor, né? Só que naquela época eu não conhecia louvor, nada, mas eu gostava de música. E eu começava a escutar eles cantar louvor. E aquilo foi mexendo, assim, comigo, né? E eu, assim... Vem um pouquinho mais pra frente. Tá. Aí eu comecei a me interessar. Eu, assim, na hora do louvor, eu ficava, na hora que eles começavam a falar, eu saía. Aí eles me convidaram para ir na igreja. Aí eu fui na igreja, assim, gostei, aceitei Jesus, me converti, casei, né? Aí... assim, depois de um tempo tive minha filha, né, e depois de um tempo a gente veio pro Japão. A minha caminhada, na verdade, com Cristo, assim, a verdadeira caminhada começou aqui no Japão. Porque até então eu ia, mas não era aquela firmeza. E nunca tive experiência com Deus. Eu amava escutar os irmãos falar que tinha experiência com Deus. E eu sempre falava para Deus, poxa Deus, todo mundo tem experiência com Deus, até criança tem, por que eu não tenho? Há algo de errado em mim? E eu sempre ficava me perguntando, e às vezes eu via, né, a minha mãe falando, né, porque, assim, ela falava, ai, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, e eu, poxa vida, né, e eu não falava nada, mas eu pensava comigo, poxa, todo mundo tem experiência com Deus, e eu não tenho experiência com Deus. Aí a gente veio aqui, chegou no Japão, e a vida aqui no Japão é muito corrida, né? Aí eu e meu marido, a gente morava em Anjo, né? E trabalhava aqui em Okazaki. E a gente trabalhou por 2 anos numa fábrica aqui em Okazaki. E assim, e nesse meio tempo, depois de 1 ano que eu tava aqui no Japão, o meu marido começou a sentir dor de cabeça, né? E assim, só que tava ficando muito constante, muito forte a dor de cabeça dele. Aí a gente foi no médico, né? Ele não queria ir, eu falei, não, vamos ver isso, o que é, né? Porque no Brasil ele tinha operado de carne esponjosa e das amígdalas, né? Falei, não, vamos ver, né? Pode ser alguma reação da operação lá do Brasil. Aí ele fez o MRI e foi diagnosticado com... Ele tava com carne esponjosa entre o nariz e o atrás do olho. O médico diagnosticou isso daí e falou assim, olha, tá pequeno, mas é uma carne esponjosa. Não precisa se preocupar, é só você operar outra vez e retirar, né? Se tá incomodando bastante você, é só você operar e retirar, mas não precisa ser agora. Aí, mas meu marido sempre ficou naquela dúvida, que ele falou assim, poxa vida, como que eu vou ter carne esponjosa outra vez se eu operei no Brasil e não tinha 3 anos que ele tinha operado, né? Era muito recente para ele ter crescido outra vez, né?
Só que nisso, eu até fiz um esboço, Sim. né? Pode ficar à vontade. Isso foi em 1997, que ele foi diagnosticado com essa cárie esponjosa. Só que daí o médico falou que era isso, aí a gente continuou seguindo a vida e ele não voltou mais no hospital, nada, né? Aí a minha filha mais velha nasceu no Brasil. Aí, quando ela tava com 9 anos aqui, ela já tava estudando na escola, tudo, ela começou a sentir dor na barriga, né? E eu sempre falava, Sua mais velha? É a minha mais velha. Aí eu falava assim, não, isso foi em 2003. Aí eu falava, não, eu acho que é época de menstruação, né? Primeira menstruação, é cólica, né? E a minha filha, só ficava piorando as dores. Aí um dia eu levei ela, faltei de serviço, né? Que minha mãe ligou pra mim, que a minha mãe cuidava dela, né? Depois que eu voltava da escola, ia tudo pra casa da minha mãe. Aí a minha mãe ligou e falou que ela tava com muita dor, aí eu levei no médico, no ginecologista pra ver, né, se era. Aí ela falou, não, então tá estranho, não é somente cólica de menstruação, então vamos fazer um hemorroida. Aí eu fui chamada às pressas no hospital, né, a médica ligou pra mim, fui chamada às pressas no hospital e falou assim, olha, na verdade sua filha tá com mioma no útero, no ovário. Nossa. E o mioma já tá 3 milímetros. Ele pode chegar só até a 5, porque senão ele estoura, porque ele não tem espaço para crescer no ovário. No útero ele tem, mas no ovário ele não tem espaço e ele estoura o mioma. Então, a gente vai ficar monitorando e você volta daqui 2 meses. Se tiver crescido, a gente vai ter que pensar na probabilidade de estar operando ela. E eu ficava, Deus... Aí eu voltei aqui com aquilo no coração, né? Aí eu falava, Deus, minha filha só tem 9 anos. Meu Deus, ela é muito novinha, né? Muito novinha. Aí depois de 2 meses a gente voltou, já tava com 4,75 o mioma, né? Aí ela falou, não, ela precisa de operação com urgência, porque senão vai estourar o mioma e ela vai perder o útero, vai perder tudo, né? Aí eu fiquei muito angustiada, muito, porque eu fiquei desesperada e eu tenho, assim, comigo, sempre que eu tô nessa situação, eu sempre ligo, a primeira coisa que eu faço, eu oro e depois eu ligo pra minha mãe. Aí eu já coloco a minha mãe de joelho. Eu falei, mamãe, pelo amor de Deus, ora, mas ora, tá certíssima, porque, né? Porque eu não sei o que fazer. A oração de uma mãe, de uma avó, né? É poderosa. Aí ela, assim, operou, foi uma operação às pressas dela, só que quando abriu, descobriu que o outro mioma já estava para estourar, porque já estava com um mioma de 5 milímetros. E já estava para estourar o mioma dela. Aí teve que fazer uma cirurgia nos 2 miomas. E retirou os 2, né? Graças a Deus, deu tudo certo. Aí ela voltou pro quarto. No que ela voltou pro quarto, assim, ela estava normal. Só que aí começou a dar parada respiratória. Não chegou a ser uma parada respiratória, mas a respiração dela começou a cair, a pressão caiu. Quantos anos? 9. E o batimento cardíaco dela caiu muito, muito. Aí eles me tiraram do quarto. E no que tiraram do quarto, eu já comecei a entrar em oração. E assim, eu falava, Deus, mas não pode, o Senhor me deu ela, o Senhor deu tantas promessas para a vida dela quando eu estava grávida e eu não aceito perder minha filha desse jeito, não aceito, Deus, não aceito. Aí eu pedia, aí foi minha mãe orando, minha família orando, e assim, aí passou 2 horas, ela voltou, né, ela voltou, aí, assim, graças a Deus, voltou tudo normal. Aí quando a minha filha voltou para casa, eu não esqueço desse dia, porque minha filha voltou para casa, aí eu sentada, vendo ela, assim, deitada na cama, né, e eu sentei na sala e falei assim, Deus, desculpa, porque eu sempre falei pro Senhor que eu não tinha experiência. E eu não quero mais ter experiência. Eu falei, Deus, eu não quero mais ter experiência. Porque é muito grande essa isso. Eu falei, eu não tenho mais capacidade mental, nem emocional para ter uma experiência dessa. Eu não quero mais ter experiência, né? Aí eu pensei, aí tá, passou. Aí a minha filha se recuperou, graças a Deus, seguiu vida normal. Só que aí em 2009... o meu marido começou a passar mal. Outra vez, meu marido sempre foi esportista, né? E aí ele ia jogar bola
E o pessoal que jogava bola assim com ele é tudo amigo, assim, e nunca me falava que ele passava mal no jogo. E ele chegava assim, cair e não conseguia levantar, porque ele começava a sentir muita dor de cabeça. Só que teve um dia que um amigo dele falou pra mim, falou, olha, Déia, melhor o Fábio ir no médico, porque ele tá passando muito mal no jogo e ele sentiu muita tontura. Às vezes ele ia andar assim e ele sempre, às vezes assim, ele não conseguia ir em linha reta. Ele começava em linha reta e ele desviava, né? E começou a sentir muita dor de cabeça. Aí a gente voltou no médico, né, e fez outro MRI da cabeça. Aí ele falou, espera daqui 1 hora, 1h30 que vai sair o resultado. Aí a gente ficou esperando, né, 1h30. E nisso tudo, a minha filha que tava fazendo SIAC pra gente, né. E, assim, ela tava com 9, 10, 11, 12, acho que 13, de 12 para 13 anos ela tava nessa época. Aí, ela começou a fazer o SIAC, aí o médico chamou ela primeiro, falou assim, olha, não é bom, seu pai tá com um problema muito sério na cabeça. Nossa, ela só tinha 12 para 13 anos e uma bomba dessa. Aí, o médico, aí ela chamou a gente, aí ele falou assim, olha, saiu o resultado, mas para confirmar o resultado, vamos passar pelo neuro, né? Aí eu falei, não, eu quero saber o que é. Antes de passar pelo neuro, ele falou, não, o médico é muito bonzinho, a gente conhecia ele já há vários anos, né? E ele falou, não, vamos passar pelo neuro. Eu falei, não, eu quero saber o que é, o que deu, porque eu tô vendo um negócio ali, né? Que eles colocam na tela, né? Eu falei assim, eu tô vendo um negócio ali, o que é aquilo? Aí ele falou assim, olha, o seu marido tá com um tumor na cabeça, muito grande. Deus. Ele falou, pra você ter uma ideia, tá mais ou menos do tamanho de uma bola de golfe. Meu Deus. E ele falou assim, eu olhando, eu acho que tá no cérebro. Mas vamos passar pelo neuro. Aí a gente passou no mesmo dia pelo neuro, o neurólogo falou assim, olha, aqui nesse hospital a gente não faz essa cirurgia, porque é uma coisa muito grande. Então vamos mandar ele pro Fujita, de Toyoaki. Aí a gente foi pro Fujita, aí o médico que atendeu a gente falou, olha, tá muito grande o tumor e ele tá sentindo muitos sintomas, tem que ser uma operação rápida, de urgência. Nossa, é o tamanho de uma bola de golfe. Mais ou menos assim. Né? Isso. Aí o médico falou assim, olha, vamos fazer a cirurgia às pressas para retirar esse tumor, porque ele tá crescendo muito e ele pode virar maligno. Porque a gente não dá para saber. Ele falou, eu olhando, eu acho que é benigno, mas não dá para saber se é maligno ou benigno, só assim de olhar, tem que ser na hora que tirar. Então, para via das dúvidas, vamos tirar. Aí marcou a cirurgia dele, né? Um dia antes, a gente já tinha preparado tudo. Aí no dia que a gente ia sair de casa para cirurgia, para internar ele, veio uma ligação do hospital. E o médico dele falou assim, olha, tá marcada a cirurgia do seu marido amanhã, hoje é a internação dele. E só que apareceu uma criança que tá com um tumor que explodiu na cabeça. Ai, misericórdia. Vocês cederiam a vaga de vocês para ele? Meu Deus. E isso a gente já tava saindo. Aí eu olhei pro meu marido, assim, com um aperto no coração, eu olhei pro meu marido e falei, tá nas suas mãos, eu não sei. Não, pensa bem comigo, né? Uma situação parecida com a dele. Isso. E aí, tipo, se estourou do menino, não pode estourar o meu, no caso, né? E tem que tomar essa decisão. Aí o meu marido falou, né, é uma criança, vamos ceder. Glória a Deus. Aí a gente cedeu a vaga pra ele operar. Aí, depois de 3 dias, veio uma ligação do hospital de um outro médico, que esse médico aqui no Japão, ele é considerado... Ele tá no Guinness Book várias vezes, porque ele é considerado um dos melhores médicos de operação de cabeça do Japão. Aí ele falou assim, olha, por vocês ter cedido a vaga para criança e ela sobreviveu, eu vou fazer a sua cirurgia. Nossa. A minha equipe médica vai fazer a sua cirurgia. Você acha que Deus não estava nesse negócio? Com certeza, né? Aí, nossa, assim, foi aquele comoção, né? Daí ele marcou a cirurgia, tudo, aí a gente foi... internou, aí antes dele fazer a cirurgia ele teve que fazer um cateterismo para obstruir todas as veias da cabeça, né? Nossa.
E aí, no dia que foi marcada a cirurgia dele, o médico falou assim, olha, o tumor, ele tá localizado, assim, ele não tá dentro do cérebro, mas ele falou que a gente tem aqui, atrás da cabeça, a gente tem onde passa todos os nervos do nosso corpo que vai para a cabeça, ele faz isso. Ele falou, o tumor tá aqui embaixo. Ele falou assim, vai ser mas dá para tirar, vai ser uma cirurgia de mais ou menos 6 horas. Meu Deus, né? Aí, que capacitação de Deus na vida desses médicos. Aí ele foi, assim, foi até sorrindo, foi andando, tudo. E assim, ele sempre foi muito genki, assim, né? Então ele foi assim, né? Sorrindo, andando mesmo para a sala de cirurgia, né? E ficou eu e minha filha. Aí o médico chamou minha filha e falou: olha, você entra com ele para dar calma para ele, você entra com ele e você fica com ele até ele dormir. Aí depois que ele dormir, você pode já sair. E assim, a gente tava assim, confiando, né? Eu tava em oração, a minha família tava em oração, a igreja tava em oração, que a gente congregava. Então eu tava confiante que ia ser uma coisa simples mesmo, né? E assim, até na hora, enquanto tava a cirurgia dele, eu e minha filha, a gente foi pro Mac, a gente foi comer fora. Sim. E naquela paz, né? Sempre assim, tava em espírito de oração, mas a gente foi assim, comer, foi dormir, né? Foi pro carro dormir. Porque não tem o que fazer, né? também, ali né? Confiar mesmo, Senhor. Só que a cirurgia dele de 6 horas foi para 20 horas de cirurgia. Meu Jesus. E ninguém vinha falar nada pra gente. E a minha filha ia lá e perguntava. 20 horas? Aí minha filha perguntava, e aí, meu pai não voltou até agora, o que aconteceu? Eles falaram, a gente não pode falar. A gente não pode falar, espera no quarto. Aí de madrugada, quando trouxeram ele, aí, assim, ele tava deitado, dormindo. Aí o médico chamou a gente de madrugada, aí falou assim, ele chamou a gente, eu acho que eram 5 horas da manhã que eles chamaram a gente. Aí chamou eu e minha filha e falou assim, olha, mãe, você não tem outra pessoa para fazer tsuyaku? Porque é uma coisa meio forte e ela é criança. Eu falei, olha, eu não tenho uma pessoa para vir assim às pressas para o hospital, não tenho. Aí ele falou assim, aí a minha filha falou, não, pode falar, eu aguento. 12 anos. Aí o médico falou assim pra ela, olha, a gente operou seu pai, a gente conseguiu chegar no tumor. Porque ele falou assim, que quando eles estavam abrindo a cabeça do meu marido, deu parada respiratória nele. Nossa. Aí tiveram que estabilizar ele, aí tentaram entrar no tumor, só que o tumor estava num lugar que ele falou, não tem acesso, não tem como acessar o tumor. Só que a gente achou um lugarzinho que deu pra gente acessar, só que machucou um pouco o nervo do ouvido, pode ser que... Aí ele falou, pode ser, mas ele não quis continuar. Só que ele falou assim, a gente tirou... Ele mostrou um tubinho assim, não tinha nem 5 carocinhos lá dentro. Ele falou assim, isso aqui foi o que a gente tirou. Porque a gente teve que parar a cirurgia, porque o cérebro dele inchou. E quando o cérebro incha, tem que parar tudo. Ele falou, não pode continuar, porque senão a pessoa morre na mesma cirurgia. Então a gente fechou o tumor, fechou a cabeça, só que ele não tem o osso daqui, só tem a cartilagem, né? Ele falou assim... só que eu vou falar uma coisa pra você. Hoje, seu pai tá vivo. Pode ser que amanhã, amanhã sim, quando raiar o dia, pode ser que ele não vai estar mais vivo. Porque ele falou que foi muito complicado. E ela, graças a Deus, Deus deu uma força tão grande, mas tão grande pra minha filha, que eu não sei da onde que ela tirava tanta força, que ela tinha que receber e passar pra mim. Sim. Né? E, assim, aí Deus, assim, foi operando, ele falou, amanhã... 9 horas da manhã a gente vai vir aqui e vai levar ele para fazer um MRI, porque ele vai ter que voltar para a mesa de cirurgia, porque ele falou assim que a água que passa aqui ia ficar inchar a cabeça dele, e ele tinha que colocar um dreno para drenar essa água, né? Aí 9 horas da manhã eles levaram meu marido e voltou, falou assim, olha, não tem água. Ele falou, primeiro, não precisa se preocupar, não tem água, mas a situação dele não
mudou nada e pode ser que amanhã ele não acorde. E isso todo dia. Deu 20 dias, né? Aí ele falou assim, todo dia a gente recebendo isso, o médico falando, olha, hoje ele tá vivo, amanhã eu não sei. E assim, foi um baque pra gente, né? Porque aí nisso, a minha mãe tava cuidando dos meus outros 2 filhos. E aí minha filha teve febre emocional, meu filho teve febre emocional, e eles ficaram ruins, e eu tinha que voltar pra casa, porque eu não podia ficar no hospital lá, porque minha mãe não ia aguentar cuidar dos 2 ruins, né? Aí eu vinha pra casa pra levar eles pro hospital, tudo. Aí eu tinha que vir pra casa, levava ele pro hospital, deixava com a minha mãe, voltava pro hospital pra trocar com a minha filha. Aí meu irmão ia lá buscar a minha filha pra ela vir pra casa tomar um banho, comer, né? E depois voltava pro hospital pra ficar lá, a gente passava a noite lá. Aí no outro dia cedinho eu voltava pra casa, porque eles estavam ruins ainda. E assim foi durante 20 dias. Aí com 20 dias o médico falou assim, olha, vamos tentar acordar ele, né? E ele ficou em coma, em 20 coma, dias. Em coma, induzido, né? Por causa que ele falou assim, ele tem que dormir, por causa do cérebro dele inchou muito pra desinchar. Então vamos tentar acordar ele. No que tentaram acordar ele, tiraram a anestesia dele, tava eu e minha filha, né? Eles tiraram a anestesia e falou assim, olha, por enquanto não tem nada que a gente possa fazer, então você fica aí com ele, né? A gente ficou lá com ele. Aí ele começou a tremer, e o corpo dele começava a pular assim na cama. E eu falava pra minha filha, eu acho que ele tá com frio. Aí a gente pegava a coberta e cobria ele, mas ele tava tendo parada respiratória. E a gente achando que ele tava com frio. Aí nisso a minha filha falou, mamãe, isso tá muito estranho. Aí ela chamou o médico, né? A gente tava de frente pro posto médico, né? Ela chamou correndo, aí eles vieram correndo, já mandaram a gente sair de dentro do quarto. Falou, não, sai, tiraram, até puxaram minha filha pelo braço, sai. Aí a gente ficou encostada na parede e começou a vir médicos e médicos correndo pro quarto. E eu, meu Deus, meu marido tá morrendo. Aí eu liguei pra minha mãe, eu falei, entre em oração agora pela vida do Fábio, porque eu acho que ele tá morrendo. Misericórdia, né? Aí nisso, eles pegaram e falou, aí conseguiram estabilizar ele, né? Eu trouxe até umas fotos, né, pra te mostrar. Isso. Mostra ali pra câmera. Isso foi bem quando ele voltou, né, da cirurgia. Ele ficou 20 dias desse jeito. Aí, quando... Porque o cérebro é muito sério, né? Aí eles tiveram que fazer o corte, eu esqueci o nome, sabe que corta aqui? Isso. Aí ele teve que tirar. Nossa, ele fez também. Então. Fez também. Aí depois desse dia aqui, aí eles ainda deixaram ele mais um mês com esse tubo, né, no nariz e com aqui. E assim, aí eles pegaram e levaram ele, né, pra fazer, depois de um mês e 15 dias, levaram ele pra ver se o cérebro tinha desinchado. Aí tinha desinchado o cérebro dele. Só que nesse meio tempo deu alergia, porque ele estava aplicando Voltaren direto. O Voltaren estava correndo na veia dele, deu alergia e inchou tudo. Aqui inchou o corpo, inchou os órgãos. Meu Deus do céu, que luta! Inchou tudo nele. Aí ele ficou mais 5 dias em coma. Aí nisso foi tirando ele aos poucos do coma, né? É o desmame que eles falam, tem isso, né? Aí foi tirando aos poucos ele, assim, aí ele não conseguia falar, aí até que ele conseguiu, voltou, assim, graças a Deus. Aí o médico falou pra gente que ele provavelmente ia ficar vegetando em cima de uma cama, que ele não ia ter mais forças, né, nas pernas, no corpo dele, por causa do cérebro, ele não ia ter, mas Deus operou um milagre tão grande, mas tão grande na vida dele. Porque mas e o tumor? Porque eles não chegaram a tirar. Não. E daí? Aí, então, depois de, assim, que a gente voltou, depois de 2 meses, aí a gente tinha que voltar no hospital. Aí o médico explicou. Ele falou que ele não tirou o tumor, por causa que inchou o cérebro, e ele não pode fazer mais uma nova cirurgia, por causa que o cérebro inchou, então ele não podia fazer. Aí ele deu uma opção de fazer cirurgia através da radiação. Né? Sim, já ouvi falar. Aí ele falou, encaminhou a gente. É menos agressivo do que a químio, né?
Ou não? É a mesma Não, coisa? na verdade, ele é menos agressivo pro corpo, mas ele é uma coisa assim que ele tem que ser tão preciso que o dele tava assim, entre o cérebro. Que ele falou assim que se alguma coisa acontecesse, ele ia queimar o cérebro dele. Meu Deus. Aí nisso, a gente foi 2 vezes. A primeira vez, a gente foi em Fugieta, né? Que teve esse daí. E ele ficou, para fazer essa cirurgia, tem que ficar assim. Meu Deus. Isso daqui são, aqui e aqui atrás, é parafuso. Ai, É parafuso. parafuso Mas mesmo. tá dentro do... Não, só- agora não tá, mas não, mas não tá, vai até o crânio, porque esse parafuso Ele está parafusado? tá no crânio? parafusado. E o parafuso é colocado assim. Não tem a ferramenta mesmo? Senta a pessoa, aí coloca esse aparelho aqui e coloca o parafuso, parafusando mesmo até o crânio. Nossa, meu Na hora Deus, de que colocar- forte, que coisa, Na hora né? de colocar o parafuso, tem uma leve anestesia. Leve, não ele sente a dor, né? Mas na hora de tirar, não tem anestesia. Não. Aí, E ele ficou quanto tempo com esse... Não, esse aqui fica 1 dia. Mas esse é aqui, meu. Não, esse aqui é a cirurgia através da radiação, né? A da radiação, Isso. radiação, verdade. Aí ele fez a primeira vez, depois ele teve que fazer Nossa. mais uma vez, porque teve que ser bem fraco, porque ele falou assim, não pode ser nada Qualquer forte. erro queimava o cérebro dele, né? E ele falou que não poderia ser forte, porque se fosse o forte, na verdade isso aqui só pode fazer uma vez. Também ele falou, se for fazer uma vez, vai ser muito forte, o cérebro dele vai estourar. Ele falou, não dá pra fazer. Meu Deus, Ele falou assim, que vamos capacitação arriscar. a dos médicos, Isso, né? né? Dado por Deus, né? Aí ele falou, vamos fazer desse jeito. Então, em 2 vezes. Aí tá, a gente fez. Só que nesse meio tempo todo, Marina, eu não tava trabalhando. E eu só pensei, assim... E também não tem cabeça pra trabalhar. Não tem, porque né? eu tinha que estar acompanhando ele Não em tem, as tudo. pessoas, quem não passa pensa que é fácil, né? A Mas não tem cirurgia- cabeça. Você... Essa cirurgia toda completa do meu marido, se fosse para pagar pelo Roquem, era 22 milhões. Meu Deus. E ele conseguiu... Pra quem não sabe, 22 milhões seria metade de uma casa aqui no Japão, né? mais ou menos. Metade de uma casa. Isso. E só que Deus, ele operou tanto na nossa vida. Foi assim, coisas que foram acontecendo, foram pessoas, foram igrejas que arrecadaram dinheiro para ir ajudar a gente. Oh, glória a Deus. Foi pessoas na fábrica que eles fizeram muitos eventos para arrecadar dinheiro para ajudar a gente. Teve meu cunhado que também ajudou a gente. E assim, e nunca faltou o alimento na minha mesa. Glória a Deus. Nunca. E até o dinheiro, porque essa cirurgia é 300 mil cada vez que a gente ia lá. E eu não tinha. Mas, assim, era pessoas doando, era igrejas orando e doando, era amigos doando dinheiro e a gente teve. E o médico falou assim, olha, ele não vai conseguir voltar a ter uma vida normal. E o médico falando isso, e eu repreendendo as palavras do médico. Sim. Ele falando, ele falava, Isso é Deus. importante, é bom a gente frisar bem aqui isso, pra gente não aceitar e Não. aprender mesmo. Aí Até palavras malditas contra a gente, né? Isso. Tipo assim, às vezes nem tanto, talvez as pessoas podem até falar sem intenção. E a gente às vezes não fica quieto, né? Acho que até tem que repreender. Isso, aí eu pensava, Dizendo pra né? minha filha, não. pra minha não. Aí o médico falava e eu repreendia assim, um pensamento, repreendendo. E depois de 2 meses, meu marido já estava trabalhando. Nossa, O glória a médico Deus. falou o médico que operou ele, falou assim que o caso do meu marido é uma coisa tão rara de acontecer, que ele falou assim, tá no histórico do hospital. Olha que bênção. Ele falou assim, o seu caso tá no histórico do hospital, porque ele falou, não teve paciente assim, que com 2 meses já voltou. Pelo tudo que você sofreu, com 2 meses não daria pra voltar. Aí, assim, foi muito, assim, que aconteceu esses milagres, assim. Aí, a gente passou por tudo essas tormentas. Assim, olha, Deus deu um suporte pra gente, a família. Porque, olha, eu vou falar pra você, eu sou uma pessoa que
eu amo muito a minha família. Muito, tá? Sabe? Não só os meus filhos, meu marido, meus pais, meus irmãos. Porque se não fosse eles, a gente não sei como que a gente ia passar por tudo isso. Porque é um suporte, assim, que Deus deu pra nossa vida, assim, nesse momento, né? E eu sempre falava, cada vez que eu passei da minha filha, aí eu falei, Deus, chega. Aí quando passou do meu marido, tudo, aí eu voltei a trabalhar e eu sempre ficava em oração, Deus, por favor, eu não suporto mais, eu não tenho mais cabeça pra isso. E eu sempre falava assim, eu sou uma pessoa que eu sou assim, eu não sou aquele tipo de pessoa, sabe, que dobra o joelho, que nem eu falo com a minha mãe. E, às vezes minha mãe falava, eu falava, vamos orar comigo. Aí minha mãe dava meia hora, já tava querendo levantar. E minha mãe tá ali orando. Minha mãe tá ali orando, né? 2, 3, 4 horas, minha mãe tá orando. E eu não sou esse tipo de pessoa. Eu falei, Deus, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe o quanto que eu te amo, mas a minha oração é constante com Deus. Eu falo com Deus o dia inteiro. Eu o dia inteiro. Em vez em quando eu faço igual a sua mãe, mas eu sou desse jeito, sabe? Eu também, eu tô cozinhando, tô falando, tô no carro, tô falando. Aí eu tava lá trabalhando e eu falava pra Deus, né? Deus, eu não suporto mais. Foi um desgaste tão grande na minha mente, eu não suporto mais. Deus, por favor, não deixa eu passar mais por isso. Mas o nosso querer não é o querer de Deus, né? Aí, daí isso foi em 2009 que aconteceu. Aí daí em 2013, aí a minha filha do meio, ela começou a fazer bucats na escola, né? E todo dia ela voltava com dor de cabeça. Aí pronto, né? Meu marido começou com dor de cabeça, minha filha também com dor de cabeça. Imagina. E eu falava assim, não. E eu com medo de levar ela pro hospital, porque eu falava, meu Deus, eu não suporto, eu não consigo. E aquilo eu entrava em desespero. E eu falava pra minha mãe falou, Neia, leva ela no hospital, porque você já vai saber o que ela tem. Só que daí minha filha sempre foi uma pessoa muito focada na escola, ela não queria faltar da escola. Só que teve um dia que ela chegou em casa e eu vi que ela estava muito quieta. Eu perguntei o que tinha acontecido, ela falou nada. Eu falei, Dani, o que aconteceu? Fala a verdade. Que ela levantou os braços assim, a mão dela tava assim, sabe? Ela não parava, eu segurava na mão dela, o meu braço mexia, tanto que ela tremia. Aí no dia seguinte eu levei ela pro hospital, né? Aí o médico falou assim, vamos fazer uma hemorroide. Quando o médico fala isso pra mim, meu coração já fica tum, né? Ele falou, vamos fazer, vamos ver o que era. Só que ele fez o hemorroide na cabeça, ele falou, não tem nada na cabeça dela, nada. Ele falou, vamos fazer um daqui, né? Das costas, que podia ser coluna, né? Aí ele falou assim, olha... Aí o médico chamou a gente, e nisso a minha outra filha fazendo SIAC também. Aí ele chamou a gente, eu até não esqueço esse médico, ele falou assim, ele cruzou os braços assim e falou assim pra ela. Não era no Fujita? Não, aí esse foi aqui no Conselho. Ele cruzou os braços e falou assim, como você conseguiu ter isso? A minha filha, como assim, né? Ele falou assim, você tem uma doença tão rara, mas tão rara, aqui no Japão. Ele falou, é uma doença tão rara aqui no Japão, que eu não sei te explicar. Como que você conseguiu ter isso? Ele falou assim, para começar, você só tem... Não tinha nada a ver com a doença do seu marido, não é? Não, tem nada a ver. Não é. Do meu marido também não é hereditário, nada. Aí eu perguntei também pro médico, pode ser hereditário, né? Porque meu marido operou, né? Aí ele falou, não. Ele falou assim, como que é o nome? Chama Chiari Malformation. É malformação do Chiari. Que é essa parte aqui de baixo do crânio. Gente. Ele falou assim, você, de 100%, você só tá com 40% do cerebelo. Porque o seu cerebelo tá entrando dentro da sua espinha. Porque o crânio tá pressionando. Ele falou assim, que isso aí é uma doença assim, que a pessoa vai crescendo. Na verdade, ele falou que isso é diagnosticado quando nasce. Só que o dela não foi. E só que ele falou que uma criança, ele consegue viver com essa doença até os 3 anos, mais do que isso, né? Ele falou, e ela já tava com? Já tava com 12. Ele falou, não tem como. Ele falou, não sei como que você tá viva. Ele falou, eu também não sei como que apareceu os sintomas só agora. Ele falou assim, era pra você ter tido sintomas sua vida toda, até agora. E ele falou assim, olha, o seu crânio tá comprimindo
assim, o seu cerebelo tá descendo pra espinha. Ele falou assim, a sua cirurgia... O cerebelo é o cérebro. É, essa parte de baixo do cérebro aqui. Ah. Ele falou, a sua cirurgia é pra amanhã. Ele falou, é urgente a sua cirurgia. É muito urgente. Meu Deus. Aí, assim, foi urgente. Aí eu e meu marido, né, eu falei assim, ai, vamos, a gente não faz a cirurgia, né? Porque é um médico só falando, né? Meu marido falou, né, mas ele já falou que é urgente, que ela pode não viver. Então vamos fazer, já vamos entregar na mão de Deus e vamos fazer. Aí elas prepararam tudo para a cirurgia foi bem, graças a Deus. Ele falou assim que ele não tirou, ele tinha que tirar uma parte do osso, na verdade ele tinha que tirar daqui até aqui, a parte do osso da cabeça dela, mas ele tirou só um tanto assim, porque ela ia crescer, e senão se ele tirasse muito, ela não ia ter firmeza no pescoço. E ele tirou os 2 primeiros ossos aqui da espinha, para assim, dar abertura para poder crescer o crânio, né? Foi uma beleza a cirurgia, demorou, eu acho que 8 horas a cirurgia dela, e foi tudo bem. Aí, com uma semana ela foi para casa, e os médicos aqui do Japão, eu sempre falo assim, já pode voltar para a escola, né? Só que não voltar para a escola... Quanto tempo eles falaram voltar para a escola? Depois de uma semana. Porque ele falou que correu tudo bem a cirurgia, não tinha nada. Não, mas é um lugar tão, né? Aí... A gente é tão, né? E eu ainda deixei ela mais uma semana em casa, porque para ela ter firmeza. Ela falou, não, tô bem, posso voltar para a escola. Aí ela voltou para a escola. Ela foi para a escola, no que ela voltou, ela já voltou com dor de cabeça. Aí no dia seguinte, as minhas duas filhas brincando, né? Aí a Jéssica foi dar um tapa, fingir que ia dar um tapa nela, só que acabou dando um tapa mesmo, bem em cima, aqui no corte. Só que no que ela deu um tapa, ela virou pra mim, mamãe, tá muito inchada a cabeça da Dani. Aí que a gente foi ver... Foi pro bem, na verdade. Foi pro bem. Porque, né? Quando eu olhei, que eu puxei o cabelo dela aqui nela, aqui atrás, tava assim, como se fosse nessa altura. Aí eu levei ela, assim, no dia seguinte, à urgência pro hospital. Aí ele falou assim, olha... Ele falou, não sei o que aconteceu. Ele fez o MRI e ele falou assim, os pontos abriu de dentro da cabeça. E ele falou assim, não era para ter aberto, porque a gente usou uma linha que... Ele falou, não tem como abrir. Aí ele falou, vai ter que fazer outra cirurgia. E nisso ela começou a entrar em desespero. Só que daí ele falou assim, não, então, em vez de fazer uma outra cirurgia, eu vou fazer com você, uma, como chama? Buradopate, isso daí. É assim, ele tira a água do cérebro e na mesma hora já tem que estar uma seringa conectada já tem que estar uma seringa aqui na cabeça que vai retirando a água e o outro já vai injetando sangue para tampar todos os buracos da cabeça dela. Só que meu Deus, isso é maravilhoso demais se você for pensar, meu Deus. Só que nisso... Esse processo... É um processo... Só o milagre de Deus, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse processo. Porque como que tira aqui... Isso. Aí é uma coisa maravilhosa assim, demais que Deus dá essa capacidade para esses médicos. Aí, só que ele falou assim, olha, pode ter alguma reação no corpo, mas não é nada sério. É coisa assim, alergia, alguma coisa assim, porque você vai injetar sangue na sua cabeça. Aí a gente tava, assim, calma, tudo, né? Aí ela fez o primeiro processo, são 3 vezes. O primeiro ela fez, aí deu tudo certo. Aí a gente tava na cama com ela, né? Ela tava na cama, encostada assim em mim, aqui no meu peito, sentada, encostada no meu peito, e a Jéssica sentada de frente com ela. Aí a Jéssica olhava pra mim, ela falou, mas a Dani tá com o olho tão estranho. Falei, por quê? Ela falou, não sei. Ainda bem que usava a Jéssica, né, o Senhor, porque usou pra mostrar que tava com a cabeça aberta. E aí a Jéssica falou assim, mamãe, mas a Dani tá estranha. Aí eu falei assim, Jéssica, chama a enfermeira, né? Ela falou, aí ela tava tão assim, tão na calma, que ela foi bem devagarzinho, chamou a enfermeira. Só que nisso a Dani deu assim,
ela ficou dura no meu corpo, segurando, ela não conseguia, eu deitei ela na cama. Aí eu gritei pra Jéssica, ela foi correndo, aí voltou correndo, aí nisso já tiraram a gente outra vez do quarto. E eu só falava assim, Deus, eu não quero perder minha filha. Falei, Deus, eu não quero perder minha filha. Aí eu comecei a orar, entrar em oração, eu já liguei pra minha mãe outra vez, e ela orando. Aí a mamãe já avisou também para os pastores da igreja, né? E teve bastante oração pela vida da Dani. Aí deu uma parada respiratória nela, né? Aí ela, depois de um dia, ela voltou, a gente pôde ficar com... dia parada? Não, ia dando e voltando. Aí só que depois, só num dia seguinte que eu pude ficar mesmo com ela. Aí o médico, ele falou, olha, eu não sei por que deu isso nela. Ele falou, foi uma reação do bradopátio, mas tem que fazer. Tem que fazer porque não tem como mais operar ela. Por que esse bradopátio é o que injeta o sangue na cabeça. Que tira a água e injeta o sangue. Aí depois de uma semana, aí ela aí teve que fazer uma nova cirurgia. Não, nova cirurgia. Teve que fazer esse aí outra vez. Esse bradopátio outra vez. Aí nisso, só como a gente já estava preparado, a gente já estava tudo com espírito de oração, né? Aí Nossa, velho, como que você aguentou tudo isso, minha filha? Aí só Deus, Marina, só Deus. Por isso que eu falo, gente, a minha vida e da minha família é só milagres, sabe? Aí a segunda vez que deu nela, que fez isso nela, o médico saiu do quarto, aí já teve que chamar ele de volta, porque ela já não estava respirando. Aí eu falei, nossa, é parada respiratória outra vez. E ela falava, mamãe, eu não tô sentindo o corpo, meu corpo tá tudo paralisado, Aí ela foi parando, a voz dela já não saía mais. Aí o médico veio correndo, tira a gente do quarto outra vez. Aí ele tava dando nela, paralisou o corpo dela e uma parte do pulmão dela. Um pulmão e a outra, a metade estava paralisada, então por isso que ela não tava respirando. Aí, assim, foi voltando. Aí, depois, isso ela fez de manhã, à tarde, já tinha voltado. Mas ela ainda ficou meio assim, ela não tava bem da cabeça, né? E aí, depois de uma semana, teve que fazer a última aplicação. Aí, eu já chorava. Na hora ela fazendo a aplicação e eu chorando, que eu falei, gente, eu não sei mais o que vai dar dessa menina. Aí, nessa terceira, aí correu tudo bem, ela não sentiu nada durante uma hora. Aí ela começou a sentir, ela falou, mamãe, tá doendo meu coração, meu coração tá doendo, e ela foi ficando branca, aí o médico veio correndo, o coração dela tava parando. Aí tiveram que fazer aquele, sabe, eu esqueci o nome, que volta o coração, né? Tava parando, aí tiveram que fazer isso daí, aí ele, assim, ela foi voltando. Só que nisso, debilitou muito o corpo dela. Muito debilitou um ponto que o médico falou assim, eu não sei se ela vai aguentar mais. Porque ele falou, daí, na última aplicação que ele foi explicar pra gente, ele falou, deu todos esses sintomas nela, porque assim, essa aplicação, de 1 a 10 de dor, ela sentiu 15. Ele falou, é uma dor. Ele falou, só aguentou porque é uma criança. Porque ele falou assim, um adulto não aguenta, uma pessoa de idade não aguenta. Ele falou assim, ela foi muito forte. Então, só que ele falou assim, ele explicou, ele falou, não tinha mais o que fazer por ela, se não fosse isso daí. Aí, e ela, assim, nesse tempo todo, assim, o que mais me admirou, porque cada um que eu passei, teve uma coisa que me marcou muito. E o da Dani foi que ela nunca abriu a boca dela para reclamar, tipo, falar para Deus, por quê? Ou mesmo achar ruim com Deus, né? Porque quando a gente tá passando alguma coisa muito grande, uma das coisas que a gente faz é falar para Deus, por que Deus isso, né? Mas ela nunca abriu a boca. Só que ela ficou tão debilitada, que o médico falou que pode ser que ela não ia aguentar. E nessa noite que o médico me falou isso, foi até um domingo. Tava tendo culto aqui na igreja, né? E meu marido o Fábio, eu falei, Fábio, vai na igreja lá com os meus pais, na IAE aqui de Ocasar, que eles estavam indo, né?
Falei, vai lá, vai orar pela vida da Dani, né? Eu falei, eu não posso deixar sair daqui para ir lá na igreja, então vai por mim, né? Aí ele foi. E nisso, o pastor Marcelo, ele falou assim que ele estava sentindo no coração de estar orando, levantar um clamor pela vida da Dani. Na hora que ele estava levantando o clamor na vida da Dani, era o momento que ela estava sentindo mais dor. Nossa. Assim, foi um momento que eu já não sabia o que fazer. A única coisa que eu fazia é segurar na mão dela e abaixar minha cabeça e chorar junto com ela, sabe? Aí nesse momento, ela falou assim, ela tava com o olho fechado, ela falou assim, mamãe, a senhora passou a mão na minha cabeça? Eu falei, não, Dani, eu não passei a mão na sua cabeça. Ela falou, mamãe, alguma coisa passou, ela ficou assustada, ela falou, alguma coisa passou a mão na minha cabeça. Ai, tô Aí eu falei, aí Deus, passou, assim, não passou meia hora, a dor foi diminuindo. Não diminuiu completamente, mas diminuiu a dor, né? E, assim, aí eu comentando com a minha mãe, ela falou, né, que hora que foi isso? Aí eu falei pra ela, falou assim, nesse momento, né, a gente tava levantando um clamor na igreja pela vida da Dani. E Deus operou, né, na vida dela. Aí, assim, passou, ela ficou, graças a Deus, ela assim, passou por tudo isso. Só que ela ficou com depressão. Depois que sarou tudo, ela ficou 2 anos em depressão. Sabe, foi uma parte tão difícil da depressão dela que era assim, eu ia no banheiro, ela ficava sentada na porta. Eu ia tomar banho, a porta tinha que estar aberta. E você nessa época estava trabalhando? Não, porque era tudo comigo. Graças a Deus também, né? Porque ela precisou tanto dormir, ela dormia abraçada comigo. Por causa que a depressão dela foi tão profunda que ela não conseguia ter contato com ninguém. E o médico explicou, falou, essa depressão é por causa da dor. Ele falou, a dor foi muito forte, então isso mexeu com ela, com o emocional dela. Eu pensei mesmo. Aí ele indicou uma psicóloga japonesa e, assim, foi muita oração e essa psicóloga conversando com ela. Graças a Deus ela conseguiu sair da depressão. Aleluia. E, assim, hoje ela segue a vida dela normal. Às vezes tem alguma sequela, né? Porque não tem como, a cabeça ficou alguma sequela assim, às vezes ela sente um pouco de dor de cabeça, tudo, mas passa, né? Aí, tá, daí eu falei mais uma vez pra Deus. Falei, Deus. Melhor você não falar mais, viu, né? Eu falei, Deus. Aí nesse dia, Osmarina, olha, eu fechei a porta do meu quarto, eu não conseguia nem falar, eu chorava. Eu falei, Deus, não deixa, por favor, Deus, não deixa mais eu passar por nada, porque eu não aguento, eu não suporto mais isso, eu não suporto. Aí, mas não tava nos planos de Deus ainda. Aí o meu filho, o Eric, ele desde da idade de 2 anos, ele caía muito, né? E eu achava aquilo muito estranho, porque assim, uma criança cai tanto daquele jeito, e eu levei vários médicos, nenhum médico falava assim, fase de crescimento, é fase de crescimento. Aí, só que começou a cair muito mesmo, né? Aí eu peguei e falei, não, vamos levar assim, eu comecei, todo médico que eu levava, ele dava um diagnóstico, um falou que ele estava com câncer no osso da perna. O outro falou assim que o nervo dele estava atrofiando. E foi falando só uma coisa pior do que a outra, né? Aí eu falei, não, aí eu orei e falei, não, Deus, eu falei, Deus, eu não sei mais o que fazer. Então, Deus, me indica um lugar pra mim. Aí um dia eu fui cortar o cabelo, aí a mulher cabeleireira tava contando o marido dela, tudo. Aí eu peguei e levei o Eric nesse lugar, né? Que é onde o marido dela fez tratamento. Aí o médico deu o diagnóstico que a perna dele estava em X. E ele falou assim, olha, se ele não operar, dentro de 2 anos ele não anda mais. Ele falou que já está num nível que não anda mais e ele tem que operar com urgência também. E tudo era coisa de urgência. Aí lá vai meu filho para operação. Aí ele operou, aí entre aqui os 2 joelhos, ele colocaram uma placa de titânio e 4 parafusos desse tamanho que travou a perna dele. E ele falou assim, olha, a gente vai fazer isso daí e ele vai voltar a andar, mas durante 4 anos ele vai levar uma vida assim meio que sedentária, ele não vai poder fazer muita coisa. Só que meu filho é uma pessoa assim que ele é muito esportista e ele ama futebol. Nossa! E assim, com
mais ou menos 4 meses, ele já estava andando. Com aquele pino mesmo e não dobrava nem o joelho direito, mas ele estava andando assim. E ele voltou a fazer o futebol, tudo. Aí com 1 ano a gente tinha que voltar lá, porque de ano em ano tinha que fazer, voltar para ver como que tava. O médico olhou e falou assim, a perna dele já voltou. Ele falou, já vamos fazer outra cirurgia para retirar. Ele falou, não precisa mais, a perna dele já voltou. Oh, glória a Deus. E ele não crescia. E nisso, ele cresceu de uma maneira, Zônia, que, assim, hoje o meu filho, ele... Por causa desse problema, ele não estava crescendo. Não estava crescendo, ele tinha parado de crescer. O meu filho tá já com 1,82 m. Nossa, nunca mais vi que eu não vi. Nossa, e ele falou assim que, o médico falou assim que nem ele entende o que foi que aconteceu, que de 4 anos foi para 1 ano só. Falei, eu pensando, foi as mãos de Deus, né? Com certeza, Senhor. Então, aí... O Senhor permitiu tanta luta aí, mas ele estava no comando, né? Aí, eu falando, daí, mais uma vez, eu teimando com Deus, falando que não aguentava mais, porque cada coisa que você passa, você fala assim, não, eu tô no meu limite, eu já não dá mais. Não dá, né? Só que, aí em 2018, a Jéssica engravidou. Né? Não, mentira. Em 2018 eu comecei a sentir umas dores aqui nas costas. Aí eu já tava trabalhando, né? E eu senti essas dores aqui nas costas. Aí eu peguei e fui no ginecologista. Aí o ginecologista falou assim, fez o exame e na hora ele já falou assim, você tá com câncer no ovário. Ele falou, já tomou seu ovário todo do lado direito, esquerdo. Meu Deus, que provação, não? Aí eu falei, nossa, aquilo... Aí eu contei, eu liguei na hora pra minha mãe. Não, eu tô aqui. Será que é possível uma pessoa acontecer tanto assim? Aí eu falei assim, eu liguei pra minha mãe e falei, mamãe, o médico falou que eu tô com isso. A minha mãe falou, não, você não tem que aceitar. Ela ficou brava comigo, Sim, porque o médico falou... E eu já tava tão cansada, Marina, que o médico falou, tô, né? Mas aí a minha mãe falou, nossa, você não tem que aceitar isso. Não tem que aceitar isso. Vamos orar. E aí, minha mãe orando, jejuando e orando, eu na minha força, assim, pouco, eu orava um pouco, mas eu já tava tão cansada que aí a igreja que eu tava indo, levantou o clamor. Aí um dia, o pastor terminou o culto, ele falou assim, olha, eu tô sentindo muito no coração que Deus tá falando aqui, que ele vai curar uma pessoa aqui de câncer no ovário hoje. Oh, glória. Aí na hora que ele falou, eu levantei, eu não deixei ninguém falar, eu falei, é eu. Aí o pastor deu risada e falou, né, vem aqui na frente, né. Nisso ele começou a orar, a esposa dele colocou a mão na minha barriga, assim, sabe, mas queimava, que eu não, Deus. queimando tanto, que daí eu falei, nossa, era uma dor, assim, que tava queimando muito a minha barriga. Aí eu falando pra ele falou, Néia, não faça assim, você mesmo desacreditar que Deus tá curando. Ele falou assim, queimou, Deus tá curando, Deus curou. Ele falou, receba, Deus curou. Aí, passou 2 dias, eu fui no médico, né? Voltei no médico, ele falou assim, eu vou te dar os papéis pra operação. Aí eu voltei no médico, ele fez o exame outra vez, ele falou, ainda pediu desculpa, né? Ele olhou pra minha filha, desculpa, eu dei o diagnóstico errado. Ela falou, sua mãe não tem. Nossa, ele falou assim que ele não entende por quê. Porque ele falou que ele é um médico tão experiente, como que ele errou daquele jeito? Ele falou, sua mãe não tem nada. Não tem nada. E eu glorificando a Deus, falei, Deus, muito obrigada, né? Mas agora chega, assim, né? Isso, eu saí, eu entrei dentro do carro, eu falei pra Deus, Deus, eu comecei a chorar e agradecendo a Deus, aí eu falei assim, Deus, obrigada, mas que essa seja a última, né? Aí, tá, daí isso foi, daí passou uns 3 meses, eu tava trabalhando na fábrica, teve o exame médico da fábrica. Aí passou, quando eles deram o resultado, aí eu fui chamada no escritório. Aí ele falou, olha, veio uma carta junto com o seu exame médico. E essa carta tá falando pra você com urgência no médico que tem alguma coisa na sua tireoide. Aí eu falei, oxe, né? Nunca senti nada, nunca senti sintomas nenhum, né? Aí eu fui no médico, aí o médico, pelo exame médico, tudo, ele fez outro exame de sangue, ele falou, não, você não tem nada. Falou, você não tem nada na tireoide.
Ele falou, a sua tireoide é boa, tá excelente, você só tem um tumor dentro da tireoide. Meu Ué? Deus. Não é? Sim. Só que ele falou assim, eu não entendo. Ele falou, quem tem tumor geralmente tem alto ou abaixo, você não tem nada, né? Só que ele falou assim, tá muito grande o seu tumor. Muito grande, que saiu até no raio-x, né? Do pulmão saiu o seu tumor. Aí, só que antes disso, né, Gomen, antes disso, eu comecei, foi quando o Eric operou, um pouco antes do Eric operar, eu comecei a sentir na fábrica muita dor aqui no peito e vinha pras costas. Aí eu fui no médico, o médico tinha falado pra mim que eu tava com, ele falou assim, você tá com o coração tão fraco que você tá com, no coração, você tá com uma válvula, que é a nossa válvula do coração, ela tem um T, né? Ele falou, você não tem esse T. Ele falou assim, como que você tá viva? Ele falou assim pra mim, como que você tá viva? Você não Passando por tantas provações. Ele falou ainda. assim, você nunca teve gravidez. Eu falei, não, tive 3 gravidez, toda 3 cesáreas. Ele olhou pra mim, como que você tá viva? Ele falou, e além disso, a sua outra válvula tá tão estreita, que tá sobrecarregando o seu coração. Então, você... daqui uns 2 anos, mais ou menos, ele falou, você não tem mais remédio para tomar. Daqui uns 2 anos, 2 anos e meio, você vai ter que fazer um transplante de coração, se você quiser viver. Porque ele falou assim, pode ser que você não consiga chegar a esse tempo, porque ele falou, sua válvula tá muito estreita, tá sobrecarregando muito seu coração. E eu pensando, ele não sabe nem do termo, nem nada do que tá acontecendo na minha vida, né? E eu continuei sempre passando médico para ver isso daí, né? Aí, tá, daí a gente passou pela cirurgia do Eric, aí depois veio esse câncer no ovário, mas eu falava assim, Já passei né, por tantos, né? Aí veio esse da tireoide. Esse da tireoide, assim, eu comecei a fazer o tratamento no COSEI, que ali tem um médico muito bom pra isso, né? Aí ele falou assim, teve um dia que ele chegou, ele falou assim, olha, chegou no limite o seu tumor, você tem que operar com urgência. Porque ele falou assim, o seu tumor não tá crescendo, o seu não, o tumor que tá aqui, ele falou, não tá crescendo normal. Não é meu, não quero não. E ele falou, não tá crescendo normal, então vamos começar a fazer a biópsia. E essa biópsia de tumor na tireoide, meu Deus, é uma coisa de outro mundo. Porque... eles têm que você deita, levanta o pescoço, eles colocam uma agulha aqui e eles furam uma vez, só que são 10 vezes, né? Aí eles furam sem anestesia, sem nada. E depois ele fica furando mais 10 vezes. Aí depois mais 10, isso você faz esse processo durante 10 vezes, né? Cada vez que você vai fazer biópsia. E ele descobriu que por causa do tumor eu tava com 3 nódulos de cada lado daqui do pescoço, no Uripacem. E cada nódulo tinha que fazer esse mesmo procedimento. Aí ele falou, já tá no limite, porque no meio não virou câncer, mas ele falou assim, tá calcificando dos lados. Aí me mandou para o hospital de Nagoya, porque ele falou que aqui não tinha suporte para fazer uma cirurgia dessa, que ia ser complicada. Ele me mandou pro médico para o hospital de Nagoya. Aí no hospital grande de Nagoya eu comecei a fazer o tratamento e ele falou assim, olha, o tumor ele cresceu assim, tá crescendo para baixo e ele tá encostado na válvula do coração e ele tá encostado nas cordas vocais. Ele falou assim, na cirurgia você vai perder a voz, porque vai ter que cortar as cordas vocais. E ele falou assim, se você sair viva, porque ele falou assim, vai ter que cortar a artéria também. Ele falou assim, é uma coisa muito arriscada essa operação. Então vamos fazer a cirurgia logo. Quando marcou a cirurgia, entrou corona. Aí durante um ano, aí ele teve que cancelar. Ele falou, tem muito caso de corona aqui, essa cirurgia é muito complicada. Então vamos monitorando e se for de último caso a gente opera, né? Aí eu fui monitorando durante um ano, não deu nada, não mudou nisso. Assim, foi muita oração, muita oração, não mudou. Aí no segundo ano eu peguei corona, Meu Senhor, né? E no que eu sarei do corona, aí o médico eu fiquei internada, né? Aí o médico me falou assim, olha, você vai ter que fazer um exame porque deu alguma alteração no seu corpo.
por causa do Por corona. causa do corona. Aí eu fui fazer um exame. Aí por causa do corona, eu fiquei com diabetes B e com cirrose, né? Nossa. Aí até quando o médico foi me dar o diagnóstico de cirrose, eu olhei pra ele e falei, o quê? Mas eu nem bebo? Ele falou, aí ele olhou e falou, não é por causa da bebida. Por que deu, ele falou? Porque ele falou assim que foi uma sequela do corona. E como o meu fígado tava com gordura em volta, ele falou assim que isso provoca a cirrose. Só que ele falou assim, o seu nível da cirrose já tá de transplante. Ele falou, só que não tem. Como? É muito. Ele falou Arriscado assim. agora nesse momento, né? Aí ele pegou e falou assim, vamos fazer uma dieta. Aí ele me passou uma dieta bem rígida mesmo. Aí depois de um mês e meio eu voltei lá e ele falou assim, olha, não vai ser preciso transplante. Porque diminuiu a gordura em volta do fígado e nisso a cirrose tá melhorando. Só que ele falou assim, você não vai ter mais uma vida normal. Por causa que quem deu cirrose uma vez não sara. Ele falou assim... Não sara para os médicos, isso, né? não sara para os médicos. Mas ele falou assim, porque fica... ele falou, sara, mas fica machucado o fígado, né? Então, ele falou, então você sempre vai ter que estar tomando remédio. Sempre. Aí, daí eu falei, não. Eu tomei um mês remédio. Pra te falar a verdade. Recebo, né? Eu não recebo. Aí eu comecei, aí eu coloquei minha mãe de joelho outra vez. Falei, não, porque eu já tenho tanta coisa, mais isso, né? Aí a minha mãe começou a orar, aí eu comecei a orar. Poder da oração, né? Aqui eu não estou vendo o poder da oração intercessória. Aí daí eu voltei no médico, ele falou, não, você não precisa mais tomar o remédio, porque não tem necessidade, você só não pode deixar juntar a gordura no fígado outra vez, né? Sim. Aí eu sempre tenho que fazer a dieta. E a diabetes também, assim, controlou de uma maneira que é como se eu nem tivesse diabetes, sabe? Controlou de uma maneira assim que tá muito baixo. Ele falou, tá abaixo do normal a sua diabetes, né? Aí, tá. Daí eu passei por tudo isso. Aí eu falei, Deus, parou, por aqui. Um dia na igreja, eu cheguei pro pastor e falei, pastor, me ajuda a orar, porque parou por aqui. Depois que já aconteceu tudo isso, então parou por aqui. Deus, não tem mais o que fazer. Falei, minha família toda já ficou ruim, não tem mais o que fazer. Não, eu falei eu cheguei nesse dia, eu cheguei até pro pastor e falei, me ajuda a orar, porque eu não sei mais o que orar. Porque minha família toda já ficou ruim, não tem mais o que fazer. Só que daí, em 2022, a minha filha, a Jéssica, engravidou outra vez. E quando ela engravidou, no comecinho da gravidez dela, ela começou a sentir muita, nem sabia que estava grávida, na verdade, o coração dela começou a dar arritmia, mas muito forte, muito forte. Aí eu levei ela no médico do coração, fui com ela tudo. Aí o médico começou um tratamento, porque ele falou, tá muito forte a arritmia no seu coração. Falou, você tá acelerando demais, é perigoso dar alguma coisa no coração. E ela não sabia que estava grávida, né? Aí ela foi diagnosticada com Kawasaki-Bio. Não, Kawasaki não, é Hashimoto. Hashimoto-Bio, né? O Hashimoto-Bio é o quê? Porque é diferente do Kawasaki? Não, na verdade é Hashimoto, eu acho que não tem. Não, acho que é Kawasaki, doença de Kawasaki, que é aquele... Então, doença de Kawasaki não é na tiroide. Não, é em outra coisa, né? Na verdade, a doença de Kawasaki é no coração. É no coração? É no coração. Daí descobriu que o coração dela tava daquele jeito porque ela tava com esse Hashimoto-Bio. Aí, só que ele falou, aqui eu não faço tratamento. Aí foi mandado, só que aí ele falou assim que ia dar só remédio pro coração. Só que nisso, ela descobriu que estava grávida. Aí ela foi pro hospital, a gente foi pro hospital, aí passou com uma médica que a gente não conhece, nada. E a médica falou assim, ela olhou o exame médico e falou, não, isso aqui não vai interferir nada na gravidez, nada assim, não tem problema nenhum. Só que, na hora que ela falou isso, eu já escutei, a voz do Espírito Santo falou assim, não é isso.
Não é isso. E a gente veio embora e aquela voz falava pra mim, não é isso, não é isso, volta no médico, volta no médico. Eu falei, Jéssica, vamos voltar em outro médico, no médico que eu conheço, com o médico que eu sei que é bom. Eu falei, vamos voltar no médico que eu conheço e é bom. Aí a gente voltou no médico, o médico na hora falou assim, como que o médico, e o médico do mesmo hospital, como que a médica falou isso? Ele falou assim, isso é gravíssimo, gravíssimo para sua gravidez. Pode ser que você não consiga nem levar a gravidez adiante. Aí ele já mandou direto pro médico lá que faz tratamento com ela até hoje, né? Esse médico que tá fazendo tratamento com ela desse Hashimoto, viu? Pensa no médico que parece assim o seu melhor amigo. Ele conversa, ele te explica, ele desenha pra você, sabe? Bom. Aí ele falou assim, mãe, você tá com um problema muito sério agora. Porque ele falou assim, você, além de estar com Hashimoto Bio, você tá com falta, por causa desse Hashimoto Bio, a sua tireoide não tá produzindo um hormônio que forma o cérebro da criança. Nossa. Ele falou, se a gente não conseguir, o seu bebê vai nascer sem cérebro. Aí na hora ela ligou, daí a gente entrou em oração. Aí minha mãe fala assim que o dia que ela falou isso, que ela entrou em oração, ela falou assim que ela via, uma visão que ela teve, ela viu uma mão que entrava dentro da barriga da minha filha e colocava a mão na cabeça do bebê e tirava. Aí a gente, assim, sempre em oração, e ele foi acompanhando, assim, a gravidez dela toda e não voltou ao normal, né? Mas ele falou assim, tá formando o cérebro da criança, né? E hoje minha neta é uma bênção, sabe? Nem parece que passou por tudo isso, né? Que ela passou. E, assim, e eu vejo, assim, que aí uma coisa que eu aprendi muito, eu já não contesto mais, não falo pra Deus que eu não tô preparada. Porque sempre, até hoje eu falava assim, Deus, eu não tô preparada, Deus, eu não aguento. E aí vinha, né? E uma coisa assim que eu aprendi muito, porque toda vez que acontecia alguma coisa, eu dava testemunho na igreja. Mas o meu testemunho na igreja, eu dava das curas, sabe? Que Deus estava operando. Mas, assim, eu mesmo, assim, eu dava testemunho, mas aqui dentro de mim mesmo, eu já não estava mais crendo, sabe? Que aquilo não vinha assim, eu achava que eu estava num pecado muito grande, e eu sempre perguntava para Deus, eu falei, Deus, qual o pecado tão grande que eu fiz, né, para minha família estar passando por tudo isso, né, e eu vi que não é que é um pecado, sabe, aí eu vi que era Deus tratando com a minha vida, porque, assim, tratando com a minha vida, com a vida da minha família, porque, assim, Ele mostrando o tempo todo que Ele que tá ali, sabe? Porque é só Deus para estar fortalecendo você, é só Deus para estar levantando você, fortalecendo, te auxiliando. Não tem, porque por mais que você confie nos seus pais, nos seus amigos, nos irmãos da igreja, mas é só Deus, sabe? E eu tive um aprendizado tão grande com isso. E eu sempre coloquei, aí eu comecei a colocar para Deus, falei, Deus, se o Senhor permitiu que eu passasse tudo isso, é porque eu tenho certeza que tudo que eu passei, eu vou poder ajudar outra pessoa aí fora, sabe, Osmarina? E aparece tanta gente que do nada liga para mim, ou para minhas filhas, ou para meu marido, pedindo, falando assim, olha, tá acontecendo isso na vida, o que você acha que eu devo fazer, sabe? Assim, aí eu já sei, olha, vai em tal médico. As minhas filhas falam, vai em tal médico, faz aquilo, sabe? E, assim, Deus tá capacitando muita gente, assim, pra tá auxiliando nessa parte. Não que a gente tá operando nada, mas a gente, pelo menos, quando fala, mais ou menos, a gente já passa por tantas coisas que aqui no Japão é difícil essa barreira de línguas, porque às vezes você quer falar alguma coisa pro médico, você fala pro tsuyaku, o tsuyaku fala pro médico, né? Então, pelo menos assim, alguns médicos a gente já sabe que ele vai
o médico, assim, começa a ter uma intimidade com você, que ele vai entender você. Então, assim, a gente tem auxiliado bastante. Vai em tal médico, ó, sai desse médico e vai para aquele médico vai te ajudar. Sim. E graças a Deus tem dado, assim, sabe, bastante resultado disso daí. E eu até então, eu não entendia, eu falava assim, Deus, eu não entendo por que a gente tá passando por tudo isso. Porque é difícil, é difícil. Aí teve uma época na minha vida que eu já tava tão cansada de tudo isso, porque não foi espaço tão grande de tempo, foi espaços pequenos, anos, assim, alguns anos de espaço, então eu já tava muito cansada. Aí quando foi para me operar, né, eu falei assim, eu entrei numa crise tão grande que eu comecei a, sabe, eu não querendo, mas eu acabei culpando Deus. Falava assim, Deus, porque quando era com meu marido, com as minhas filhas, eu tinha força. Falei, Deus, eu não tenho mais força para orar. Falei, eu não consigo mais orar, não consigo mais orar para o Senhor curar, não consigo. Porque toda vez que eu oro para o Senhor curar, o Senhor cura, mas depois aparece outra doença. Então eu não consigo. E assim, eu sempre falava para minha mãe, eu falei, eu não consigo. Por isso que eu falo assim, a importância, nossa, nisso tudo Deus me mostrou quão é importante a família, sabe? Na nossa vida, porque, assim, se não fosse o apoio, assim, da minha família, eu não sei se eu conseguiria passar por tudo isso. E eu falo assim, assim, eu confio muito na oração, né? Então, e eu sei que a minha mãe é uma mulher de muita oração, então eu sempre falo assim, olha, minha mãe pode ter meus defeitos, mas nunca você vai falar que a minha mãe não tem uma comunhão com Deus, que Deus não responde a oração dela. Porque todas as vitórias que a gente teve assim, na minha família, foi através de oração. Não tem. E no momento que eu tava mais fraca, sabe, que eu não conseguia mesmo, Marina, eu cheguei num ponto que eu trabalhava na igreja com crianças, eu tinha ministério infantil, mas eu cheguei num ponto que eu não conseguia mais nem trabalhar para Deus, nem fazer aquilo que eu tanto amava, sabe, que era trabalhar com crianças. O que eu fiz? Eu me desfiz de tudo. Eu tinha muito material, trabalhava com fantoche e tudo. Eu me desfiz de tudo, porque eu não queria, não tava mais crendo que, sabe, que eu era merecedora de fazer nada para Deus, porque eu falava assim, Deus só deixa vir doença para minha família. E então, na minha cabeça, se eu afastasse de Deus, ia parar de vir as coisas para mim. Mas não, foi pior, porque quando eu afastei de Deus, não foi que Deus se afastou de mim, foi eu que me afastei de Deus, né? Aí eu perdi aquela comunhão, sabe, de estar ali, porque se tem uma coisa que eu vejo, eu olho para Deus, eu tenho, sabe, eu falo assim, a minha comunhão com Deus é tão assim que eu tenho Deus como um pai mesmo, sabe? Tanto que eu converso com Deus, eu falo, é pai, ai meu pai, paizinho, sabe? Até pros meus netos, assim, na hora que a gente tá orando, eu falo pra eles, é pai, é meu pai. O meu neto fala assim, mãe, vovó, por que você fala que Deus é seu pai? Eu falei, porque ele é meu pai. Ele é meu pai. Eu falei, Isaac, Deus é meu pai. Assim, minha intimidade com Deus é tão grande que eu não tenho nem intimidade com meu pai mesmo. Eu não tenho como eu tenho com Deus. Então, Deus é meu pai. Aí ele fica dando risada, né? Mas aí eu perdi essa comunhão com ele. Eu me afastei dele. Mas ele sempre esteve ali presente em todos os momentos, mesmo eu me afastando dele, ele nunca deixou de guardar a minha vida, a vida dos meus filhos, do meu marido, né? E aí foi onde que eu voltei, sabe? Eu falei assim, eu tô muito errada. Eu tô muito, muito errada de estar culpando Deus. Deus não tem culpa de nada. Pelo contrário, Deus está me auxiliando. Aconteça o que acontecer, operando milagres. Eu falei, não, eu vou voltar para a igreja. Eu falei, não é que a igreja vai curar. A igreja não cura nada. Mas, assim, eu tenho a visão assim, igreja não cura. Mas, às vezes, você tá dentro da igreja, um louvor tá falando com você, uma pregação tá falando com você, um testemunho de um irmão, um sorriso de um irmão que te recebe ali na porta, uma criança que te recebe na porta sorrindo, às vezes você não tá num bom dia, e aquilo já fala com você.
Então, a igreja em si, o nome de igreja não salva, né? Sim, O que na salva verdade é assim, a igreja, ela é o que Deus usa, isso, o que o Senhor usa para fazer os milagres, através das vidas que estão né? ali, Das né? vidas que estão ali dentro. Por isso que Sim, nossa, eu falei, não, eu vou voltar a ter comunhão com os irmãos, eu vou voltar a estar dentro de uma igreja, a estar orando, a estar louvando, porque eu só tenho que agradecer a Deus. Eu não tenho outra coisa para fazer a não ser agradecer a Deus. E se um dia Deus mandar alguma outra coisa para minha vida, eu vou passar, porque eu sei que Deus está ali comigo, sabe? Uma coisa que eu aprendi, que nem eu não operei ainda da cirurgia, né? Só que eu estava no hospital, que, assim, 2 dias antes de eu operar, que ele remarcaram a cirurgia, e eu dobrei meu joelho e falei, Deus, eu não sinto paz. pra operar, né? Não sinto paz de operar. E o médico tá falando que tem que ser urgente, mas eu não sinto essa paz de operar. Aí na hora Deus já confirmou no meu coração que não era para me operar naquele momento. Naquele momento não era para me operar. Eu vou passar pela cirurgia, eu sei que eu vou, mas naquele momento não era. Porque naquele momento eu não tava bem ainda da minha diabetes e da diabetes e da cirrose, né? Não tava ainda muito bem. Então, se poderia ter uma complicação bem mais grave, né? E também o médico não me passou confiança. Porque ele falou assim, tinha uma cirurgia que ele falou que seria de um jeito, toda vez que eu ia lá ele falava que era um jeito diferente. Aí eu mudei de hospital, tô passando com o médico que minha filha tava passando, né? E ele já me deu uma visão totalmente diferente da cirurgia. É uma cirurgia complicada. É como se eu fosse fazer uma cirurgia do coração, porque vai ter que abrir até o meio do peito, tudo, né, para retirar. Mas ele me passou uma segurança, assim, tão... Sabe quando você olha pro médico, você vê Deus falando com você através ali? Porque uma coisa que eu sempre falei para Deus, Deus, o dia que for para mim operar, o Senhor vai colocar um médico na minha vida que vai me passar essa segurança. Amém. Porque até hoje eu vi isso acontecendo na vida dos meus filhos, do meu marido, né? Então, eu creio que o Senhor vai colocar. Aí apareceu esse médico. Então, eu vejo assim, eu vou operar? Eu vou, mas eu vou operar com, sabe, aquele negócio assim, aquela calma no coração, não o médico me pressionando, falando Sim. que tem que ser de urgência, que ele falou pra mim que em 100%, de 1 a 100, provavelmente, eu só tenho 10% de sair da mesa viva. Mas eles falam muito isso, né? Aí eu falei assim, não, eu não quero médico assim, eu quero um médico que vai falar, não, você tem 10% mais, esses 10% a gente vai lutar por você, né? E o médico ele não tava nem aí, falava assim, pra ele tava bom. Esse outro médico, ele já fala diferente, é uma cirurgia complicada, mas ele falou assim, você vai estar com uma ótima equipe médica. Então, eles vão estar lutando pela sua vida. E aquilo me deu calma, Sim. sabe? Aí eu falo, hoje a minha oração para Deus já é diferente. Aí eu falo assim, Deus, independente se eu vou ter que operar ou não, mas a minha confiança não está no médico, está no Senhor. Amém. Né? Então, por tudo que eu já passei, a minha confiança hoje está no Senhor. Então, eu agradeço a Deus. Foi fácil? Não foi. Fala pra você, tem hora que eu falo... acho que é aquilo que a Bíblia, a palavra do Senhor fala que ele não dá um fardo maior para aquele que não pode carregar, né? Então... Isso. Aí, sabe... Ele conhece e soube que você suportaria, né? Às vezes eu vejo umas pessoas reclamando, sabe? Falando assim... Às vezes é umas coisinhas tão bobas e fala assim, ai, eu não aguento mais, e tá lá culpando Deus. Aí eu falo assim, gente... Se essa pessoa passasse por 1/3 do que a minha família já passou. Aí eu não aguento, aí eu começo a falar, sabe? Eu falo assim, olha, não fala assim. Não fala assim não, porque Deus não tem culpa. Ele falou assim, eu falei, se você tá passando por isso, é porque Deus sabe que você tem capacidade de aguentar, né? Deus não vai dar um fardo maior do que você não vai aguentar, né? Aí... E hoje eu Ou vejo. Tem gente que fala assim, nossa, mas eu não vivo essas experiências. Ai, como essa pessoa tem experiência com Deus? Mas todo mundo quer experiência, mas ninguém quer luta. Ninguém quer. Pra ter grandes experiências com Deus, tem que ter luta, Tem que ter luta, muita luta. E olha que eu pensava que eu não ia aguentar.
Eu vou falar a verdade, eu pensava que eu não ia aguentar, mas fui eu que pedi. Lá atrás, eu pedi para Deus, falei, Deus, eu quero ter experiências com o Senhor que ninguém vai olhar para mim e falar, como você... Cuidado com as suas orações, né? Cuidado com os seus porque pedidos muitas pra vezes Deus. você planta, mas você não quer colher o que você plantou, né? E eu plantei isso lá atrás, eu falava, eu sempre nas minhas orações eu falava, eu quero ter experiência com Deus, mas experiências grandes, sabe? Entende? Mas tive, sabe? Mas eu falava, então, cuidado, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente Muita vai sabedoria orar, na oração, porque a oração ela tem poder, né? E ela não é jogada ao vento. né? O Senhor sela e entrega. Mas hoje eu agradeço muito a Deus, muito Você a falou do Deus. Isaac, né? Do, nasceu, é do meu neto também. É porque aconteceu com a minha neta, mas quando a minha filha ganhou o meu neto, meu primeiro neto, o médico falou que o parto dele foi induzido, né? Aí o médico falou assim que quando é induzido, geralmente no primeiro ao segundo dia a criança vomita sangue. Só que, assim, do meu neto não aconteceu nada. Só que quando foi pra minha filha ter a saída do hospital, um dia antes, ele vomitou muito sangue. Nossa! Muito sangue, ele um dia antes. Aí o médico foi fazer exame, dentro do estômago dele tinha estourado várias veias. Meu Deus! Aí ele falou assim que isso é normal no parto induzido, mas no primeiro e segundo dia, no caso do meu neto, não era. Então ele teria que ficar internado. Ele falou assim, ele tem que ficar internado pra gente ficar monitorando pra ver se vai ter que passar por uma cirurgia. Só que Deus foi operando milagres, foi difícil, minha filha teve que voltar pra casa, todo dia tinha que ir lá pra dar madeira, o peito, tudo, né? Só que hoje ele não tem sequela nenhuma. Glória a Deus. O médico falou que ele teria sequela. Seu marido não tem? Não, a sequela que o meu marido tem por exemplo, assim, se ele estiver muito cansado, aí ele sente dor de cabeça. Não, sim, né? Mas tirando isso, graças a Deus, né? nenhum deles teve Vocês sequela. são um exemplo de milagre vivo, né? Da sua família, né? Aí por isso que às vezes, os maridos, eu sei que às vezes eu posso ser até fria demais, mas às vezes eu olho para as pessoas falando umas coisas que quer tirar a vida, né? Que tá com, assim, por causa de umas coisas tão bobas. E assim, eu tive, assim, experiência de passar com minhas filhas, os amigos dos meus filhos vêm muito na minha casa. Então eu tenho, assim, converso bastante com eles. E japoneses, às vezes, eles têm uma mentalidade muito fechada de não conversar. Sim. E às vezes eles falavam, já acompanhei casos de falar, eu quero tirar minha vida, e fazer isso, fazer aquilo. Aí eu falo, não, peraí, então antes de você tirar sua vida, vamos conversar. Aí eu começo a contar o testemunho para eles, né? Aí eles falam, não, como você passou por tudo isso? Da onde você tirou tanta força? Aí eu falo, Nem gente, eu imaginava, né? Tudo isso. Eu falei assim, gente, não é. Por mim, eu não teria passado por nada. Nem no primeiro eu não teria passado. Mas se não é Deus, aí assim é uma maneira de eu estar falando de Deus para eles, sabe? Está sendo através do testemunho, porque é só Deus mesmo para ter me dado forças até agora, sabe? E não ter me deixado cair, porque eu falo assim, gente, olha, graças a Deus nunca tive problema de depressão, nunca tive, às vezes dá um pouco de ansiedade, né? Mas depressão, que no caso seria até normal se eu tivesse uma depressão, Tudo graças passou, a Deus, né? graças a Deus, Deus zela tanto pela minha vida que, assim, não graças a Deus não tem, né? E eu sei o quanto que é difícil uma pessoa que passa por depressão, porque a minha filha chegou num nível de eu levar comida na cama para ela, porque ela não queria sair da cama. Para tomar banho, eu tinha que entrar dentro com ela, no banheiro, sabe? O nível que ela chegou. Mas eu sei, assim, que, nossa, Deus ajudou, Deus, assim, deu um suporte tão grande para a vida dela. E o quanto foi importante a psicóloga na vida dela, sabe? Muitas vezes eu vejo as pessoas falar assim, quem tem Deus não precisa de psicóloga.
Graças a Deus que mudaram É. essa mentalidade. Estão mudando, né? Estão mudando, porque eu vejo assim, Que nós somos corpo e alma e né? espírito. Se não for espiritual, não for, né? Se for no corpo físico, a gente precisa de médico. Né? Precisa, Não é? precisa. Porque senão Deus não tinha dado capacidade para os Pros médicos, né? médicos, sim. Então, eu vejo assim, o quanto foi importante tudo isso que a gente passou, o quanto eu vejo Deus operando. Assim, olha, nesse tempo todo, tudo que a gente passou, nunca faltou nada dentro da minha casa. Glória Às a Deus. vezes, Oh, Senhor. eu chegava de Glória a Deus. chorar, porque às vezes eu falava assim, Deus, eu sou, que nem eu falo, eu tô fazendo as coisas e orando, né? Às vezes eu tô lá lavando louça e falava, Deus, eu não tenho dinheiro para comprar pão pro meu filho ir pra escola amanhã. Porque foi muito dinheiro que a gente gastou Sim, nessas sim. coisas. Aí daqui a pouco liga geralmente, assim, minha mãe liga, né? Eu não sei porquê, mas Deus tá mandando você passar aqui e pegar um dinheiro aqui e o que você tá precisando. E eu sempre falo, não tô. Ela fala, Deus tá falando que você tá. Aí alguém chega em casa e dava alguma coisa pra gente. Deus assim, cuida de nós, né? Às vezes se levar para o deserto se for preciso, mas Ele cuida, né? Ele cuida. Ele cuida, Ele é fiel, porque Ele fala que não vai faltar vestimenta, não vai faltar a comida, não vai faltar moradia. Isso faz parte da promessa dele para nós, né? Então, Ele vai usar de todas as formas para nos abençoar, né? E Ele cuida. Né? Eu só tenho que agradecer a Deus. Só, assim, por tudo que eu já passei, que ainda posso passar, não sei, né? Só Deus sabe, mas eu só tenho que agradecer a Ele por Ele ser meu suporte, né? E por assim, Ele ter me dado esse privilégio de chamar Ele de Pai. Amém. Glória Né? a Deus. Porque, nossa, é muito gostoso você sentar assim, você tá fazendo suas coisas e você tá conversando com o Pai. É que eu sempre falo para Deus, eu me sinto muito amada por Deus, porque nos mínimos detalhes, às vezes tão pequenininho, até mesmo, olha, parece bobeira, né? Mas tipo assim, vou fazer minhas coxinhas, né? E dali eu falo, aí eu vejo que vai faltar farinha. Aí eu falo, paizinho, por favor, porque vai ficar. A gente vê que fala, quando eu vou ver tem farinha. E um monte de coisa, um monte de vezes já aconteceu isso. Eu falo, Senhor, e acontece, Deus. E eu me sinto muito amada por Deus também. E é tão gostoso você, sabe, se você sentir esse amor, porque você nunca vai sentir que tá sozinha. Sim. Né? Esse amor que Deus deu sobre a nossa vida, você nunca sente que tá sozinha. Nossa, como é bom sentir isso, não é? É muito bom, é muito bom. Hoje eu tava falando com uma pessoa por mensagem, a pessoa tá um pouquinho triste, tá achando que não vai ter força para passar por uma situação, né? E eu falei para ela, eu falei, olha, conheça o Senhor, conheça Jesus, porque aflições nós todos temos, porque a Bíblia ela fala que a gente vai ter aflição, lutas, mas nós vamos ter paz, essa paz que você falou. A gente vai ter paz no meio daquela luta, a gente vai ter força, a gente vai... Às vezes fala, nossa, como é que tá conseguindo passar? Que igual eu falo pra você, como é que você conseguiu passar? Porque você tinha Jesus. Porque aquela paz que excede o entendimento humano, que fala na Bíblia, estava na sua vida. Né? Isso é verdade. Não é verdade? Isso é verdade. Glória a Deus por todo esse milagre vivo do Senhor, que são os seus filhos, né? Porque foram os três, o seu esposo, e você netos. também, o milagre do Senhor aí, Deus, o Senhor está operando em nome de Jesus, né? E eu creio, que nem eu falo assim, a minha oração para Deus, todos os dias é, Senhor, isso não é meu, não pertence a mim. Apareceu aqui de intruso. Sim. Mas, assim, eu creio que o Senhor cura. Eu creio que o Senhor cura. E uma coisa que eu tenho aprendido muito com Deus é isso. Se Ele me curar, Ele é Deus. Mas se Ele não me curar, Ele vai continuar sendo Deus. Amém. Né? E eu tenho muito isso. É uma coisa que eu levei muitos anos para aprender isso. Que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Né? E assim,
eu entreguei isso pra ele e eu tenho paz, sabe? Eu falei assim, todo dia eu oro, porque a gente não fala que a gente tem que ser persistente. Sim, Então, sim. então todo dia eu oro. Eu creio no milagre. Mas se não tiver um milagre, ele vai continuar sendo Amém. Deus pra mim, pra minha família entendimento que o também, Espírito Santo nos dá mesmo, que Ele é soberano né? com ou sem o milagre, né? Nós não amamos porque Ele faz, nós amamos pelo que Ele é, Isso. né? Glória a Deus pela É. sua vida, pelo seu Esse testemunho. é o meu testemunho. Glória a Deus. E que testemunho! Uau, né? Que testemunho! Eu agradeço, né, por você ter vindo aqui testemunhar. Agora eu quero fazer umas perguntinhas para você. Certo. Eu já sei a sua resposta, que você andou falando, mas eu quero ouvir de sua boca. Primeiramente, Deus na sua vida. Deus. Como eu falei, é meu pai. É o pai, sabe? Eu não consigo definir Deus com outras coisas. Posso definir como amor, como tudo, mas acima de tudo, eu tenho Deus como um pai. É aquele pai que tá ali presente em todos os momentos pra mim. É aquele que eu levanto de manhã e já tô até bom dia, meu pai. Sabe? E na hora de deitar, boa noite, meu pai, eu já tô indo deitar. É aquele, todos os Relacionamento, momentos, né? é relacionamento. Eu tenho, eu não sei explicar, é que nem eu falo assim, o quão grande é esse relacionamento, essa liberdade que Deus deu pra gente chamar ele de pai. Mas assim, eu não tenho outra palavra pra falar assim, pai. Pai. Família. É meu tudo. É meu tudo, meu tudo. Eu acho que a minha base, abaixo de Deus, é a família. É meu tudo. A família é meu tudo. Sabe? É meus pais, é meus irmãos, é minha família dentro da minha casa. Tanto que uma coisa que eu tento seguir na minha família, dentro da minha casa, é o que eu aprendi dentro da casa dos meus pais. Aconteça o que acontecer, a gente sempre tá ali, unidos, sabe? É brigando, é rindo, é conversando, e a gente sempre tá ali, sempre, sabe? Tá ali junto, né? É um tomando as dores do outro, é fazendo assim, e isso eu trouxe pra minha família também, sabe? Eu acho muito importante, assim, ter essa base. É meu tudo, a minha família é meu tudo. Glória a Deus. Igreja. Olha, sabe como eu vejo a igreja? Antes eu via a igreja como um hospital. Porque eu achava assim, a igreja, eu sempre tive isso, que a igreja é como um hospital, porque ali aparece de tudo. Todo tipo de pessoas, todo tipo de doença, todo tipo que aparece na igreja. Então eu tinha isso pra mim que era um hospital. Hoje, eu vejo que a igreja, na minha vida hoje, é uma extensão da minha casa. Porque primeiro vem a minha casa e depois vem a igreja. Assim que eu, assim, tudo que eu vivo na minha casa, eu vivo ali, na igreja também. Sim. Então, ou o que eu vivo na igreja, eu trago pra dentro da minha casa. Porque muitos vivem o amor da igreja e acabam não vivendo em casa, né? Isso. Trata bem o da igreja, mas chega em casa. E é uma coisa que eu tento não deixar isso acontecer dentro da minha casa, sabia? Então, por isso que eu falo assim, é a extensão da minha casa. Porque se eu sou feliz dentro da minha casa, se eu tô triste dentro da minha casa, eu sou assim na igreja. E se eu tô ali dentro da igreja, tô feliz, por que eu vou chegar na minha casa e eu não vou ter essa felicidade que eu tô ali dentro da igreja, eu não vou trazer pra dentro da minha casa? Ser a mesma pessoa, né? E lutas. Ninguém melhor do que você para descrever o que lutas. Lutas eu vejo assim, é uma maneira de você aprender. Porque se você não tiver luta, você não aprende. É muito superficial. É muito fácil eu falar pra você que eu arrumei, que Deus, vamos supor, que meu marido foi curado. Mas se eu não tivesse passado a luta que eu passei com ele, eu não teria dado valor. Pra mim, a luta é um aprendizado muito grande. Porque eu aprendi muito através das lutas que eu tive. Muito.
Glória a Deus. Um versículo que você carrega para a vida toda. Olha, eu até anotei, porque eu falei assim, eu vou esquecer. Sabe? Que fica em Isaías 41:10. Esse daqui eu carrego muito. Desde quando eu me converti, que eu comecei a ter experiências com Deus, eu carrego esse versículo. Que fala, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Aleluia. É um versículo que eu carrego comigo o tempo inteiro, sabe? E é onde que eu me apeguei em tudo que eu passei dentro da minha casa, é o que eu me apeguei. Porque eu falava para Deus, o Senhor falou que está comigo. Então o Senhor está comigo. Eu creio que o Senhor está comigo. Amém. Então, é por isso que eu tenho muito amor por esse versículo. Glória a Deus. A última pergunta que eu quero fazer para você. O que você acha da mesa? A mesa cura? Cura. Muito cura. Eu tava até comentando com a minha mãe antes da gente vir para cá. Sabe, eu tenho uma visão que dentro de uma casa, a parte mais importante de uma casa é a mesa. Porque ali você ri, você chora, você compartilha. Então, eu vejo assim, ela cura muito, porque cada testemunho que tá tendo aqui na mesa, tá curando alguém aí fora. Amém. Então, eu creio muito nisso, muito. Então, cada testemunho que é assim, sentada aqui, tá tendo, eu creio o quanto tá curando uma pessoa aí fora. Então, Enquanto me cura também, eu falo que, nossa, quantas curas Deus tem operado na minha vida. Né? Por isso que eu creio, assim, que cura. Amém. Glória a Deus. Amém. Mas eu quero, Ednete, agradecer, né, por esse grande testemunho, por ter aceito esse convite aqui. Sei que vai edificar muitas vidas, né? Quero estar deixando aqui para as pessoas que o poder da oração, né? O poder da oração, da intercessão, da família unida que ora junto. A gente viu isso na sua família. Da intercessão, da importância da Batiã orando, cobrindo em oração. Então, assim, e eu quero também deixar para aqueles que estão passando por lutas, né? Seja uma enfermidade, seja qual for a área da sua vida, tome a vida da Edneia como um exemplo de fé, coragem, determinação e não desistir, né? E crer que Deus, como ela falou, ela crê que o Senhor está com ela e o Senhor, ele fala que ele está com todos aqueles, né, que clama por ele, né? Então, assim, se você está passando aí por alguma luta, uma enfermidade, creia, confie no Senhor. Tem um versículo que acompanha a minha vida, que uma grande missionária nos ensinou, né? Que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. E esse Deus que a Edneia falou, que é um paizinho de amor, que é um paizinho para ela, ele realmente é esse paizinho. E ainda como ela falou, se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Sabe por quê? Porque nós temos essa paz que o Espírito Santo nos dá, que muitas vezes ao entendimento de outras pessoas é estranho, porque ver você passar por tudo isso, como que você suportou? Meu Deus, como que você aguentou? Porque essa paz que excede a todo entendimento, que as pessoas não entendem, mas que reinou no seu coração. E te deu equilíbrio mental, né? Emocional, para você passar por isso. Então, não é só para você, né, Edneia? É para todos aqueles que confiam no Senhor, né? Para todos aqueles que entrega a sua vida ao Senhor. E se o Senhor não fizer aqui, nós ainda sabemos que nós ainda temos o presente da salvação. Isso, nós sabemos para onde nós vamos, nós sabemos que aqui todos nós estamos de passagem, né? E que independente do que acontecer, nós, quando a gente entrega a vida para Deus, para Jesus, né? Eu sempre falo assim, quando eu vou falar do evangelismo para as pessoas, fala, com entendimento você entende, com o coração você crê e com a sua boca você confessa, você faz parte da família de Deus, você é selado com o Espírito Santo de Deus. E quando isso acontece na vida da pessoa, ela entendeu esse amor de Deus e que o Senhor Jesus é o seu Senhor e Salvador. Ainda que passamos por lutas e fomos livrados, igual você, passou por muitas lutas, mas foi livrado. Mas nós sabemos que aqui ainda estamos de passagem, que um dia, depois daqui, nós teremos essa vida, essa promessa, onde não haverá dor, não haverá mais cirurgias, né? Não haverá mais provas,
Mas é isso, que a gente possa se apegar nesse Deus paizinho, como você falou, porque Ele é esse paizinho de amor que nos livra, e se caso não nos livrar, continua sendo Deus e tem um lugar lindo preparado para nós, né? Então fica aí para as pessoas, né, tomar, né, assim como um exemplo de coragem e de se espelhar também, né, diante da luta e falar assim, não, eu creio que o Senhor está comigo, o Senhor prepara o melhor médico, o Senhor, ele tá com o controle nas mãos e é o dono da minha vida. Então, nada melhor para nós e ter essa paz de que, dependendo do que acontecer com a gente, nós temos um Senhor que cuida e que é o dono da nossa vida e estaremos com Ele aqui ou lá na glória para sempre, né? Esse é o melhor presente que Jesus nos deixou, não é verdade? Então é isso que a gente quer deixar aqui para vocês hoje. Primeiramente, a fé, acreditar no impossível, né? Acreditar no impossível, acreditar que Deus, ele organiza todas as coisas, Ele coloca médico, Ele levanta quando a gente confia nele, né? E o poder da oração e o poder da família que ora junto. Eu vi aqui o tempo todo o poder da família que ora junto. Então aqui que fica uma coisa assim para todos que estão assistindo, não desista de suas famílias. Isso é verdade. Porque a família é uma arma poderosa contra as batalhas, né, que vier para nossa vida. Porque a família unida e orando junto, nada resiste. Porque a família foi o primeiro ministério que Deus, né, levantou na terra, foi o primeiro. O Senhor ama a família, né? Então, quando a família age junto, com certeza o sobrenatural de Deus acontece. Que vocês continuem, você e sua família, continuem nessa força do Senhor e sendo exemplo para muitas vidas, em nome de Jesus. E vocês aí que assistiram, né? Porque nós já chegamos no final, então vocês com certeza já devem ter assistido. Viu a força que o Senhor deu a Edneia, né? Para suportar todas as provas que ela passou. Então, o que eu quero pedir para vocês, nós queremos melhorar aqui para vocês, nós queremos continuar nessa mesma simplicidade, porém nós queremos que o som melhore, né? Dar uma melhoradinha para vocês. Por isso curte aí, nos ajuda também compartilhando para que a gente tenha condições, né? De fazer o melhor para vocês e o melhor para Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Mas é isso, nós hoje tivemos aqui mais um podcast A Mesa Cura, porque como eu sempre falo, a mesa cura porque o Senhor Jesus é o centro da nossa mesa. Deus abençoe vocês e até o próximo podcast, A Mesa Cura. Deus abençoe e fiquem com Deus.